Boa tarde. Está começando o programa Conflitos Internacionais. Hoje vamos abordar o tema do Khmer Vermelho, do Camboja. Estamos aqui com o graduando em Relações Internacionais, Rafael Victor, que tem um pouco mais a passar sobre o conflito que aconteceu no Camboja. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Arnaldo. O que foi o Khmer Vermelho? Bom, o Khmer Vermelho foi o nome do qual ficou designado, foi conhecido o Partido Comunista do Camboja. Esse termo, na época, ele foi muito utilizado para falar sobre todos os grupos comunistas que se instauravam no próprio país, né? E a criação do Khmer Vermelho, ela está intimamente ligada com o Partido Comunista Indochinês, cuja maioria dos seus membros eram vietnamitas. Agora, fazendo essa análise, né, a questão do Vietnã foi de suma importância, principalmente a questão da guerra do Vietnã foi de suma importância ao conflito do Khmer Vermelho que se instaurou no Camboja, devido a que na guerra do Vietnã, né, um país que está localizado do lado do Camboja, então houve um bombardeio muito grande por parte dos Estados Unidos no território cambojano. Tanto é que é considerado esse bombardeio o maior da história da humanidade, né, relativa a um país. Então o Camboja ele ficou petrificado com toda essa situação, criando assim, né, na tentativa de criar grupos comunistas contra toda essa situação. Eu sei que você trouxe um material a respeito disso tudo que você acabou de falar, que ilustra muito bem para a gente poder entender um pouco mais sobre o Khmer Vermelho, sobre o Camboja. É isso mesmo? Perfeito, Arnaldo. Nós trouxemos um material, né, para tentar mostrar um pouco a visão dos estudos estratégicos, propriamente dizendo, né, sobre a questão do Khmer Vermelho e do Camboja, né, trazendo uma perspectiva histórica, uma perspectiva estratégica, trazendo uma visão de Clausewitz, uma visão de guerrilha, uma visão mesmo dessa posição de insurgência que foi o Khmer Vermelho. Esse material contém vídeos, fotos muito interessantes que podem ilustrar. Vou pedir, produção, tá ok para a gente poder colocar? Tá pronto. Ok, então, nós vamos rodar aí o que o Rafael trouxe para a gente. O século XX ficou marcado por vários atos de genocídio, que alastram todo o mundo tomando as mais diversas facetas. O primeiro ato de genocídio conhecido pelos humanos ocorreu em Roma, na Era Antiga. Os romanos atacaram a cidade de Cartago, destruindo todo e qualquer vestígio de sua civilização. O pensamento anti-urbano, na maioria das vezes, compõe o pensamento dos líderes que cometem essa atrocidade. O genocídio marcou as populações que participaram tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Os russos, durante o governo de Stalin, na Guatemala, no Timor-Leste, em Ruanda, na Bósnia e no Camboja nos anos 70, tema central desse artigo. O Camboja é um país com o nome oficial de Reino do Camboja. Está localizado na região da Indochina, limitada ao norte pelo Laos, a leste e a sul pelo Vietnã, e a oeste pelo Golfo da Tailândia, e a oeste e a norte pela Tailândia. Sua capital é Phnom Penh. Para analisarmos estrategicamente a história do Khmer Vermelho, percebemos a atuação de diferentes ações em diferentes momentos do processo deste conflito. Para um breve estudo deste caso, destacamos tais momentos e de qual forma eles se caracterizam, juntamente ao histórico do conflito. O Khmer Vermelho é o nome com o qual ficou conhecido o Partido Comunista do Camboja. O nome originalmente em língua francesa, Khmer Rouge, foi dado pelo rei Norodom Sihanouk. Este termo, na época, era empregado para se referir a todos os grupos comunistas que surgiam no país, que por sua vez formariam o Partido Comunista local, tal qual ficou conhecido mundialmente. Sua criação está intimamente ligada ao Partido Comunista Indochinês. Durante muito tempo, os cambojanos não tinham força suficiente para criar um partido próprio. Os movimentos eram fracos e todo o poder estava concentrado na administração francesa, ou nas mãos do monarca local. Na década de 60, o Partido Comunista do Kampucheia começa a ganhar importância com a figura de Salut, mais conhecido como Pol Pot, ou Irmão Número 1, que junto de Nong Chea, Ian Sgari e Kim Il-sung tomariam o poder.
Em 1970, o rei é deposto pelo Marechal Lon Nol, com o apoio da Assembleia Nacional local e dos Estados Unidos. Em outubro de 70, Lon Nol proclama a República, sendo eleito presidente em 72. Sem apoio nas áreas rurais, o regime de Lon Nol tem sua autoridade limitada aos centros urbanos, que aos poucos vão sendo cercados pelos guerrilheiros. Enquanto isso, o Khmer Vermelho vai conquistando apoio público, especialmente depois que o rei Sihanouk, ainda com muito prestígio, declara-se líder do movimento do Khmer. Era uma questão de tempo até a ascensão do grupo. Neste primeiro momento, podemos destacar Khmer Vermelho como um movimento de insurgência que se utiliza, nessa etapa, da guerrilha, definida por Ebenezer Matos. A guerrilha é um dos processos empregados pela insurreição ou subversão para alcançar seus objetivos. Consta de operações de natureza predominantemente militar, caracterizadas pelo emprego de táticas não ortodoxas, levadas a efeito por forças irregulares, agindo seja independentemente, seja em conjunto com forças regulares. Para fazermos uma análise ainda melhor, vemos que Clausewitz considera a insurgência como um outro significado da guerra. The first objection does not concern us at all. Here we consider a general insurrection as simply another means of war, in its relation therefore to the enemy. The second objection, on the other hand, led us to remark that a popular uprising should in general be considered as an outgrowth of the way in which the conventional barriers have been swept away in our lifetime by the elemental violence of war. Clausewitz. O Partido do Khmer Vermelho, ou na sua forma mais conhecida, Khmer Rouge, conseguiu acumular forças graças principalmente à Guerra do Vietnã. O bombardeio estadunidense visava atingir Vietcongs, que por sua vez se escondiam nas florestas fronteiriças do Vietnã, com o Camboja. Eram nas áreas atingidas que ocorria a adesão em massa da população ao movimento crescente da esquerda. Foi nesse momento em que a guerrilha toma proporções de uma guerra ilimitada. Quase 3 milhões de toneladas de bombas foram jogadas no país, e isso serviu de propaganda para o recrutamento de mais pessoas que viam o Khmer Vermelho o principal meio de combater os ataques americanos. Como tais ataques só cessaram em 73, o movimento ilícito de guerrilheiros, comandados por Pol Pot, teve tempo suficiente para se tornar eficientemente poderoso. Para Jomini, a estratégia dizia respeito ao acúmulo de forças em um ponto decisivo dentro de um teatro de operações. Logo em 75, o Khmer Vermelho esmaga a última resistência do governo cambojano e toma a capital Phnom Penh e é criado o Estado Kampucheia Democrático. Segundo Claudio, a guerra é um instrumento da política. Dessa forma, Pol Pot mostra sua verdadeira personalidade e seu principal objetivo político ao tentar transformar o Camboja em uma sociedade comunista puramente agrária, implementando a ideologia Ano Zero e a Novo Povo. Sob o lema de não existe benefício em mantê-lo vivo, não existe prejuízo em destruí-lo, Pol Pot justificava os terríveis acontecimentos que estavam por acontecer. Neste momento, o Partido do Khmer Vermelho deixa de ser somente um grupo de insurgência guerrilheira e agora tem também características de grupo terrorista. A insurgência pode optar por duas formas de estratégia, sendo uma delas terrorismo, a definição de terrorismo. Ameaça ou uso de coerção física contra não combatentes a fim de criar medo de modo a obter objetivos políticos. Segundo, guerrilhas. Consiste de ataques hit and run contra a polícia, militares ou estruturas físicas que os apoiam. Essa é a definição segundo Taber. Os comandantes de Pol Pot começaram a expulsar pessoas de suas casas, declarando que não era necessário que eles levassem nada, pois ali a 3 dias eles estariam de volta. As estradas do Camboja estavam cheias de pessoas, muitas vezes a pé, abandonando seus lares sem saber ao certo a verdadeira intenção de Pol Pot. A população urbana foi obrigada a morar em fazendas de cultivo e a fome se alastrou quase que imediatamente em grande parte porque a população urbana já não existia, se recusavam a apoiar a nova população urbana que chegava e não tinha conhecimento, e nem preparo físico para o trabalho árduo da agricultura. Para fazer as pessoas trabalharem mais, eles separavam rigidamente os familiares, matavam qualquer pessoa acima dos 65 anos. Os cambojanos, principalmente as crianças,
era um ponto central de recrutamento e lavagem cerebral do partido. Elas eram submetidas a rigorosos processos de tortura e terrorismo. Moravam em campos de trabalho, trabalhavam em média 20 horas por dia. Além disso, eram expostos a campos minados para identificar exatamente a posição das minas terrestres. Existiam ainda campos onde eram mortas, em média, 50 pessoas por dia. As mortes eram feitas, na maioria das vezes, utilizando armas rústicas, como o machado, para que a munição bélica fosse economizada para outras coisas de maior importância, como as rebeliões e as guerras. Perpassando as concepções clássicas das teorias de estratégia, encontramos no termo guerrilha urbana um encaixe perfeito na análise do Khmer Vermelho, que tem como fragilidade do mecanismo as operações psicológicas do uso do terror. Finalmente, em 79, em meio a disputas fronteiriças, o Vietnã invade o Camboja. Os líderes do Khmer Vermelho fogem para a mata, como no caso de Pol Pot, o líder. A maioria, porém, é levada a um tribunal instituído no próprio país, nos anos 90, para apurar os crimes do Khmer Vermelho. A tragédia de cunho comunista resultou na morte em massa de cerca de 1,5 milhão de pessoas, além, claro, da desestruturação social, política e física do Camboja. Para nós, sobre o Khmer Vermelho, com algumas fotos e vídeos que ilustraram bem o que foi o Khmer Vermelho no Camboja. Rafael, eu queria te agradecer a presença aqui, sobre sua fala, o que você passou para nós aqui foi de suma importância. Eu acho que o pessoal de casa gostou muito do que você passou aqui hoje para a gente. Bom, primeiramente eu que gostaria de agradecer por estar tentando ilustrar um pouco mais a visão desse conflito, mostrando o que foi o Khmer Vermelho, a situação do Camboja, a relação com o Vietnã e também as diferentes visões e ações do próprio conflito, sendo ele um conflito de insurgência que passou por várias etapas. Primeiro ele foi guerrilha, depois ele acabou se tornando até mesmo um grupo terrorista. Então é importante trazer essa teoria, essa visão dos principais teóricos dos estudos estratégicos, como principalmente Clausewitz, que seria o nosso foco. Foi de suma importância trazer esse debate para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que foi o Camboja, do que foi o Khmer Vermelho, até mesmo da pessoa em si, do Pol Pot, que foi o principal articulador de todo esse partido, se podemos dizer assim, esse partido comunista. Então eu estou aqui, Arnaldo, gostaria de agradecer muito por ter nos chamado, por essa oportunidade de mostrar o que foi realmente o conflito no Camboja e no Khmer Vermelho. Rafael, eu que te agradeço. Acho que o pessoal de casa ficou muito satisfeito com o que você trouxe aqui hoje. E muito obrigado. Obrigado.